pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre o texto literário e não literário. Vamos também trazer a análise de alguns textos do Enem 2021. Como vocês sabem, nós temos o compromisso de trazer conteúdo atualizado para vocês. Então, nada melhor do que a gente fazer essa conexão entre o conteúdo que nós estamos estudando e o conteúdo que está sendo cobrado no Enem, através de textos, através de questões, para que vocês possam ir se apropriando dessa linguagem e se apropriando desse tipo de questão. Então, vamos lá começar nossa aula. Texto literário e não literário. Os textos, antes mesmo de serem divididos em tipos e gêneros textuais, constituem outros grandes grupos. O grupo dos textos literários e o grupo dos textos não literários. Essa divisão ocorre devido ao tipo de linguagem que é empregada. Então, turma, nós vamos tratar especificamente sobre textos que são literários e textos que não são literários. Claro que cada um tem características bem específicas para que a gente possa identificar e determinar quando um texto é literário e quando um texto não é literário. Para que a gente possa se apropriar mais em relação a esse conteúdo, vale a pena conferir as aulas passadas que são sobre as funções da literatura. Nós vimos que nós temos a função político-social, nós temos a função catártica, nós temos a função estética, nós temos a função cognitiva e assim vocês podem fazer uso desse conhecimento, desse conteúdo e fazer a relação com o que é texto literário e não literário. Lembrando também que vocês não devem confundir os conceitos de tipo textual e gêneros textuais. O que são os tipos textuais? São categorias já fixas, né? A narração, a injunção, a dissertação, enquanto que os gêneros textuais são todas as situações sociocomunicativas. Tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? As notícias, o conto, a narrativa, um bilhete, um outdoor, qualquer situação sociocomunicativa, certo? Então, não confunda esses dois conceitos, tipo textual e gêneros textuais. Então, vamos lá fazer a diferença agora entre texto literário e não literário. Sabemos que a linguagem existe, principalmente para gerar comunicação e interação entre os indivíduos. No entanto, por meio dela, também é possível fazer arte. Assim como temos arte com desenhos e tintas, né, pintura, com sons e movimentos através da música e da dança, com as edificações através da arquitetura, temos também a arte com as palavras, que é a literatura, né? Então, a literatura é a manifestação da arte através das palavras. E essa arte ela pode acontecer de uma forma literária ou de uma forma não literária, né? Para que isso fique mais claro, só dá uma olhadinha sobre as funções da literatura que vocês vão ter um conhecimento um pouco maior sobre esse tema. Então, vamos começar com os textos literários. Falar de texto literário é falar de literatura. E, de acordo com o dicionário Michelis, literatura significa arte de compor escritos em prosa ou em versos, de acordo com determinados princípios teóricos ou práticos. Esses princípios podem ser entendidos como um conjunto de características específicas que diferenciam os textos literários dos textos não literários. Então, nós teremos características que são bem próprias dos textos literários. São essas características que vão diferenciar daqueles textos que não são literários, porque cada um tem uma função específica, assim como cada um tem características próprias, características específicas. E quais são as principais características dos textos literários? Os textos literários é ficção e entretenimento, ou seja, não tem um compromisso com a realidade. Ele pode ser em prosa ou em verso. Ele pode apresentar todas as três pessoas do discurso, eu, tu, ele, no singular, ou nós, vós, eles, no plural. Ele tem o uso frequente das figuras de linguagem. Nós vamos ter uma aula específica só sobre figuras de linguagem, para tratar mais dessa linguagem conotativa, dessa linguagem no sentido figurado. A linguagem pode ser subjetiva, na função emotiva,
conotativa na função poética e polissêmica, ou seja, ela pode ter interpretações diversas. Quando eu leio um texto literário, ele pode ter um significado para mim e para você já pode ter um outro significado, uma outra interpretação, que, claro, vai levar em conta a sua vivência de mundo, as suas experiências e os seus gostos, que são bem pessoais, tá certo? Então, quando nós falamos de textos literários, nós estamos muito ligados aqui às funções da linguagem poética, a função da linguagem emotiva, tá certo? Bem ligado a essas características. Geralmente não tem esse compromisso tão próximo com a realidade. Posso tratar na literatura, nos textos literários, de problemas sociais? Posso, mas não é o objetivo principal trazer essa função cognitiva. Isso aí ficaria nos textos mais não literários, tá? A função aqui está mais ligada à questão poética, à questão estética e à questão emotiva. Além disso, os textos literários possuem licença poética, ou seja, podem transgredir as normas gramaticais para fins estéticos. Apresenta a ideologia dos artistas diante de determinado tema. Quais são os gêneros textuais literários que são mais comuns, que estão mais presentes no nosso dia a dia? São os poemas, as músicas, crônicas, romances, os contos de fada, fábula, teatro, lendas, tirinhas, charge e vários outros, né? Que aí vão fazer uso de uma linguagem mais conotativa, uma linguagem mais subjetiva, com recursos mais voltados mesmo para figuras de linguagem. Vocês vão ver toda essa diferenciação entre os textos literários e os textos não literários. Agora vamos ver os não literários, né? Como vocês podem perceber, aí existe uma contraposição, né? Enquanto uns são literários, outros seriam não literários. Então já marca aí essa oposição. Fica bem claro aí a oposição entre os dois. Os textos não literários, por outro lado, retratam a realidade. É utilitarista e objetivo. Quais são as principais características do texto não literário? O compromisso com a realidade, sendo utilizado para informar, que é a função referencial. Persuadir, que é a função conativa. Instruir, refletir, questionar, analisar e criticar. Então, a principal função, o principal objetivo desses textos não literários seria mais a questão cognitiva, de informar, trazer conhecimento. Então, fica mais próximo ali da realidade. Tem um compromisso maior com a realidade. E faz uso de uma linguagem mais objetiva. Já não tem mais tantos recursos linguísticos e poéticos com figuras de linguagem. Não, vai fazer uso de uma linguagem mais objetiva. Quais são as funções da linguagem que estão mais presentes nos textos não literários? Prestem atenção, funções da linguagem, não são funções da literatura. Dê uma olhadinha nesse conteúdo, é um conteúdo que sempre é cobrado no Enem, são funções da linguagem. Quais seriam as funções da linguagem? A função referencial, que é essa função mesmo de informar, né, através das notícias, através de artigos, de jornais. A função conativa, que é essa função de persuadir, de convencer. E também, além disso, refletir, questionar, analisar, criticar. Tudo isso faz parte dos textos não literários. Além disso, o texto não literário é escrito em prosa, tem uma linguagem objetiva e denotativa, ou seja, uma linguagem mesmo real, é aquela que está mesmo marcada nos dicionários, né, sem subjetivismo. Alguns gêneros permitem a escrita em primeira pessoa, como um artigo de opinião, outros não, como a notícia. Quais são os gêneros textuais não literários que mais fazem parte do nosso dia a dia? São quais? As notícias, reportagem, artigo científico, a bula de um remédio, um manual de instrução, livro didático, dicionário, uma receita culinária, documento, bilhete, uma redação dissertativa, argumentativa. Então, todos esses exemplos que estão bem presentes no nosso cotidiano são exemplos de textos não literários. Na verdade, turma, o tempo todo nós estamos em contato com esses dois tipos, o literário e o não literário.
seja de forma presencial, seja através da televisão, seja através do uso do celular, das redes sociais, né? Ou no outdoor, num bilhete. O tempo todo nós estamos cercados de textos literários e textos não literários. Então, vamos começar aqui analisando alguns textos do Enem, que foi já desse Enem, do último Enem de 2021, que diz assim: se for possível, manda-me dizer, é lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer, e o paraíso há de ficar mais perto e mais recente. Me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar, se tens o dia, tão longo como a noite, se é verdade que nem em mim só vês monotonia. Por aí, já por esse pedacinho que nós estamos vendo, vocês já conseguem determinar se é um texto literário ou um texto não literário? Tem características bem marcantes, né? Acho que já dá para a gente perceber aí algumas marcas que definem se é um texto literário ou não literário. Vamos continuar. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas e dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova e revestida de luz te volto a ver, né? Então é um texto noviciado da paixão, júbilo, memória, né? Então, o que vocês conseguiram perceber? É um texto literário ou um texto não literário? Tá bem claro, né, turma? Trata-se de um texto literário. Ele tem marcas de subjetivismo, ele tem marcas emotivas, marcas poéticas, traz essa questão do eu lírico, todo o sentimentalismo. Então, fica bem claro que trata-se de um texto literário. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao. Quando eu falo eu lírico, seria o quê? Aquele que está falando sobre o seu sentimento, né? Como se fosse a voz do poema naquele determinado momento, naquele determinado texto. Então, falando ao outro, ele revela-se vocalizando um desejo. Qual o desejo dele? Remete a quê? Letra A, ceticismo quanto à possibilidade do reencontro. Letra B, um tédio provocado pela distância física do seu amado. Letra C, um sonho de autorrealização desenhado pela memória. Julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. Ou um questionamento sobre o significado do amor ausente. Na verdade, já está ali, né, grifado de vermelho para vocês, destacado de vermelho, que seria o quê? O sonho da autorrealização desenhado pela memória. Na verdade, o objetivo dessa questão é mostrar para vocês a diferença entre o texto literário e o texto não literário. E como vocês conseguem identificar, certo? Com as marcas que são características de cada texto, vocês conseguem fazer essa diferenciação. Então, ficou bem claro que esse texto que nós analisamos era, sim, um texto literário. Vamos para o próximo. Escravo fugitivo. Outra dica bem importante é que vocês peguem a referência do texto. Quando vocês pegam a referência, vocês já conseguem ter uma noção se aquilo é um texto literário ou um texto não literário. Vamos começar pela referência? Ali diz assim, ó, escravo fugitivo, jornal Correio Paulistano, de 13 de abril de 1879. Então, nós estamos falando de um jornal. Se nós estamos falando de um jornal, já nos remete a quê? Já nos remete a uma linguagem mais objetiva, já nos remete à informação, à notícia. E aí, eu já tenho essa dica. Seria um texto literário ou um texto não literário? Outra coisa, observem a questão da linguagem. Olha como a linguagem muda a forma de escrever. Nós estamos tratando de um texto de 1879, né? Então, assim como a cultura, os costumes, muda também a maneira de se expressar e a maneira de escrever. Então, vamos ler o texto, que é mais um texto do Enem de 2021. Escravo fugido, desculpa. No dia 8 de outubro do ano passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente, ao lado superior. Cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro, e quando fugiu,
a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo, ou recolher à cadeia, em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o autuar, né? Contra quem o atuar. Então, turma, vocês conseguem perceber que nesse texto aqui trata-se de um texto não literário. Seria um anúncio de um escravo que fugiu, oferecendo aí uma recompensa, caso prenda o escravo ou traga informações sobre ele, e detalha de forma minuciosa também como é que era esse escravo, no caso, o José. Vocês conseguem perceber as marcas ortográficas, que são bem diferentes, né? Ali a palavra anos, ou outras palavras ali, fugiu, né? Ainda escrito com a letra O. Vocês conseguem perceber também a diferença entre a ortografia. Mas qual é o nosso principal objetivo? Fazer a análise, se é um texto literário ou um texto não literário. Então tá bem fácil, né? Trata-se de um texto não literário, até por conta da fonte, da referência que veio do jornal Correio Paulistano. No anúncio publicado, na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Ele queria saber qual era a estratégia que os escravos utilizavam, né, como uma forma de resistência. Letra A, criação de relações de trabalho. Letra B, fundação de territórios quilombolas. Letra C, suavização da aplicação de normas. Letra D, regularização das funções remuneradas. Ou letra E, constituição de economia de subsistência. E aí, vocês marcariam qual? Na verdade, a criação das relações de trabalho, né? Na verdade, ele se dizia já um escravo alforriado e estava trabalhando em outra fazenda como um camarada, né? E aí o senhor dele estava à procura dele. Então, ele fez uso das relações de trabalho para que pudesse fugir e que não fosse capturado novamente. Lembrando que nós estamos falando de um texto de 1879, tá? Vamos agora para o nosso último texto de hoje. Mais uma análise para a gente definir se é um texto literário ou um texto não literário. Aos poucos, vocês vão se apropriando sobre essa linguagem que é utilizada no Enem. Quanto mais vocês forem tendo propriedade com esses tipos de texto, com esse tipo de questão, menos vocês vão ter dificuldade. Vocês não vão se deparar como se fosse pela primeira vez com esses tipos de questão. E aí, à medida que vocês vão tendo o costume de fazer questões dessa forma, de ler textos dessa forma, se torna algo mais natural e até menos cansativo, já que você já se apropriou um pouco mais sobre esse estilo, esse tipo de texto. Então, vamos lá. Vamos começar aqui também pela referência, Geologia Geral, São Paulo, Editora Nacional de 1989. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportada, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. E aí, turma, seria um texto literário ou um texto não literário? Quais são as marcas principais desse texto? As marcas principais são informação, conhecimento, linguagem clara, objetiva, sem subjetivismo, sem linguagem emotiva, sem linguagem poética, sem a questão do sentimento. Então, fica bem claro para a gente que se trata de um texto com uma linguagem objetiva, portanto, um texto não literário. Então, vamos aqui para as opções. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Letra A, ciclo sedimentar. B, instabilidade sísmica. C, intemperismo biológico. D, derramamento balsático. Ou letra E, compactação superficial. E aí, vocês marcariam qual? Vamos ver? Seria um texto informando sobre todo o ciclo sedimentar. Turma, qual foi o objetivo de analisarmos esse texto? Sabermos se ele é um texto literário
ou não literário. Então, o tempo todo, vocês vão estar em contato com textos que são literários e textos que não são literários. Isso no Enem, isso no nosso dia a dia, isso na escola, no supermercado, em todos os lugares vocês vão ter acesso a esses tipos de texto. Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.